Olá pessoal, então hoje vamos iniciar aqui, fazer a correção da nossa revisão, ok? Envolvendo leis de Newton. Então, vamos lá, primeira questão. Um corpo de massa 5 kg recebe uma força de 20 newtons e move-se em linha reta sobre uma mesa sem atrito. Qual o valor da aceleração adquirida por esse corpo? Só lembrando, né? Sabemos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, beleza? Como a gente quer descobrir a aceleração, então basta eu fazer isso aqui. A aceleração é a força dividido pela massa. Então vamos lá. De acordo com os dados da questão, a massa vale 5 quilos. Então deixa eu anotar aqui. A massa é igual a 5 quilos. E a força é igual a 20 newtons. Pronto, então para a gente encontrar a aceleração, vamos fazer essa divisão aqui. Aceleração é a força sobre a massa. A aceleração é igual a 20, né, sobre 5. Então a aceleração vale 4 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, só lembrando que esse raciocínio aqui, ele vale se eu tiver mais de um corpo. Então, por exemplo, vou colocar aqui uma situação extra. Se eu tiver uma força F aqui, digamos de 30 newtons, atuando agora em dois blocos. Aí digamos que a massa desses blocos sejam de 2 kg e 4 kg, certo? Então, se for para calcular a aceleração, a ideia é a mesma. A aceleração é a força sobre a massa. Aí a força é 30. Aí a diferença aqui, pessoal, é que a massa é a soma dos dois blocos. Então vai ser quanto? 2 mais 4. Então vai ficar 30 sobre 6, né, que é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, para esse exemplo extra, a aceleração adquirida por esses dois blocos vai ser de 5 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Vamos lá, questão 2. Uma pessoa tem uma massa na Terra, ou tem a mesma massa na Terra ou na Lua? Esta afirmação está correta? Explique sua resposta. Pessoal, vamos lembrar que a massa, não esqueçam, né? Massa, a massa é invariável. Ou seja, se a pessoa tem 60 quilos na Terra, na Lua ela continuará com a mesma massa, viu? Certo? O que vai mudar é o peso. Então, deixa eu anotar aqui. Por que é que o peso vai mudar? Porque o peso ele depende da gravidade. Então fiquem atentos a essa observação, né? Então, a massa ela é invariável. Então, 60 quilos na Terra, na Lua vai continuar 60 quilos. Professor, se for lá em Marte, continua os mesmos 60 quilos, tá certo? Agora, o peso não. O peso vai depender da gravidade da Terra, da gravidade da Lua, da gravidade de Marte, né? Só lembrando que o peso é a massa vezes a gravidade. Não esquecer, né, pessoal? Onde a gravidade é maior, quanto maior a gravidade, maior será o peso, tá certo? Então, por exemplo aqui, na Lua, a gravidade é aproximadamente 1,6. Na Terra, a gravidade é aproximadamente 9,8. Tá certo? Então aqui, mesmo sem fazer o cálculo, eu já sei que o peso de um objeto, de um corpo aqui na Terra, ele é maior do que o peso na Lua. Por quê? Porque a gravidade terrestre é maior do que a gravidade lunar.
Agora a massa, ó, a massa é a mesma, tá certo? Continuando aqui a nossa questão, nossa revisão, vamos ver aqui a questão 3. Um caixote de laranjas de massa igual a 80 kg é empurrado em linha reta com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Qual a força resultante nesse caixote? Então essa daqui, ó, é o cálculo que a gente viu na primeira questão. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Quanto é essa força resultante? Quanto é essa massa, quer dizer? 80 kg. Então vamos botar aqui separado. Massa igual a 80 kg. E a aceleração é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Então aqui a gente vai fazer essa substituição. Ó. Massa 80, aceleração é 3. Então essa força resultante é igual a 240 newtons. Pessoal, só uma observação na questão anterior, que eu falei sobre peso e massa, né? Não esquecer, ó, que a unidade aqui do peso, essa unidade aqui do peso, ó, por se tratar de uma força, também é em Newton, né? Tudo bem? Vamos lá, questão 4. Um atleta, ao correr, empurra a terra para trás. A reação dessa ação será... Pessoal, aqui nós temos uma situação clássica de terceira lei de Newton. Então, por exemplo, tentar fazer aqui um pé de um corredor aqui, né? Pronto, aqui. Então, quando ele vai correr, o que é que ele faz? Ó? Ele empurra a terra para trás, tá certo? O piso, né, o chão onde ele está pisando, ele vai empurrar para trás. Isso aqui seria uma força de ação. A reação, ó, seria que esse piso aqui, ó, vai empurrar ele para frente. E não esquecer, né, as características de uma força de ação e reação, né? Mesma direção. Observem aqui, as duas estão na horizontal, ó, mesma direção. Mesma intensidade. Ou seja, se uma é 80, a outra também tem que ser 80 newtons. Mas a diferença, pessoal, é o sentido, né? Então, ó, sentido contrário. Tudo bem? Então, ó, como a gente está observando aqui, ó, uma está apontando, né, para a direita e a outra está apontando para a esquerda. Então, sentido contrário. Então, isso aqui, ó, nós temos aqui a terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Então, nesse caso, a alternativa correta vai ser o quê? Ó, ele empurrou a terra para trás. Então, a terra empurra o atleta para frente. Então, né, quarta questão, alternativa, letra A. Tudo bem? Que é a situação clássica, né, de terceira lei de Newton. Certo? Vamos ver aqui questão 5. As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves. Os motoristas e passageiros, no caso de acidentes físicos, calma, a vírgula aqui mandou um abraço, né? Deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes, né? Que eu li ali como se tivesse uma vírgula. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com a... Pessoal, aqui é uma situação envolvendo a primeira lei de Newton, né? Então, se você está dentro de um automóvel, então vamos fazer aqui um automóvel, ó. Então, se você estiver lá dentro do automóvel, e esse automóvel, digamos, está com uma velocidade de 80 km por hora. Então, você, no interior deste veículo, ó, você aqui, ó, dentro desse veículo, você também está com essa mesma velocidade. E o que é que diz a primeira lei de Newton, né?
corpo em movimento, ó, um corpo em movimento, a tendência dele é permanecer em movimento, na ausência de forças ou com o resultante das forças sendo nula. Corpo em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso. Na mesma situação, né? A ausência de forças ou com a resultante de forças nula. Tá certo? Então, nesse caso aí, ó, a gente tem o enunciado aí da primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia. Tá certo? E por fim, né, para a gente finalizar aqui a nossa revisão, vamos lá, questão 6. A imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento com velocidade constante, que em seguida choca-se com um obstáculo e cai. Pessoal, eu acabei esquecendo de colocar a imagem, mas a situação seria mais ou menos essa aqui, ó. Tá aqui o skate, vou tentar fazer aqui um skate aqui. Tá aqui o rapaz, ó. Vou botar aqui ele de capacete, né, já que ele vai levar um tombo. Tá aí o rapaz em cima desse skate, tá certo? Tem um obstáculo aqui, ó. Então ele vai colidir aqui nesse obstáculo. Deixa eu fazer aqui na segunda situação aqui, ó. Então, ó, o rapaz ele acabou, ó, colidindo aqui com o skate nesse obstáculo. Por ter colidido, ó, o skate ficou e o rapaz, ó, saiu voando, certo? Por que é que isso aconteceu? Ó? Lembrem-se, né? Nessa primeira situação, ó, ele estava com uma velocidade v, né? Então, ó, ele tinha aqui uma determinada velocidade. Skate e o rapaz. Aqui ele está em movimento, né? Ó, está em movimento juntamente com o skate. Então, pessoal, a tendência dele é permanecer em movimento, tá certo? Então, a tendência dele é permanecer em movimento. Como o skate aqui parou de uma vez, né, por conta desse obstáculo, a tendência dele, ó, é seguir esse movimento que ele estava antes da colisão. Então, isso aqui, ó, nada mais é do que a nossa primeira lei de Newton, né? Ou princípio da inércia. Certo, pessoal? Tranquilo? Só uma observação que eu queria falar com vocês sobre a terceira lei de Newton. Vou colocar aqui um slide extra. Que seria isso aqui, pessoal. Naquela questão envolvendo dois blocos, né? Eu coloquei na primeira questão. Então, tá aqui os dois blocos, ó. Certo? E aqui uma força F, qualquer. Certo? Não esquecer, pessoal, tá aqui um bloco A e um bloco B. A força que A aplica em B vai ser a mesma força, ó, que B aplica em A. Beleza? Terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Então, ó, força AB é igual a força BA, tá certo? As mesmas características que a gente já tinha colocado anteriormente. Falei a primeira questão, mas não foi na primeira questão mesmo que eu tinha feito esse desenho. As mesmas características, né? Ó, mesma intensidade, mesma direção, e sentidos contrários. Certo? Então, isso aqui são as características lá da terceira lei de Newton. E por fim, não esqueçam, pessoal, isso bem aqui também, ó. Se por um acaso, ó, tem aqui um bloco A.
ele está neste sentido aqui, ó, com uma velocidade v nesse sentido. E ele vem a colidir com o bloco B. Ó, o bloco B aqui, como vocês estão observando, ó, ele é bem maior, com uma velocidade v no sentido contrário. Pessoal, não esqueçam, ó, quando eles colidirem, deixa eu fazer aqui um pouco mais acima aqui da figura. Só um momento. Então, tá aqui, eu vou fazer as duas situações. Ó. Na primeira, ó, bloco A e bloco B. Ó. Eles vão colidir. Estão em sentidos contrários. Certo? Velocidade de V aqui. Na segunda situação, eles colidiram. Ó. A e B. Pessoal, não importa aqui a questão das massas, né? Apesar de o B ter uma massa maior, vou botar aqui, digamos que a massa de A igual a 2 kg, massa de B igual a 20 kg. Quando eles colidirem, essa força de contato aqui, ó, entre eles, vai ser igual, viu, pessoal? Vão ter essas mesmas características aqui, ó. Mesma intensidade, mesma direção e sentidos, mesma direção, né, e sentidos contrários, ok? Aí é claro, aquele que tiver uma menor massa terá uma maior aceleração, tá certo? Mas as forças nessa colisão aí, elas são iguais, ok? É que nem você ter aqui uma bicicleta batendo em um carro. Aquela força de contato, né, bicicleta, carro, carro e bicicleta, elas serão iguais, mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Agora é claro, né, a pessoa que está na bicicleta ela vai sofrer danos maiores, né, por conta da estrutura, né, que é mais frágil do que a de um carro. Também terá uma aceleração maior, por quê? Porque a massa é menor, tá certo? Então, nessa situação aqui, ó, como eu coloquei aqui, a mesma direção, mesma intensidade, sentidos contrários, beleza? Então aqui a gente finaliza aqui essa revisão, né? Espero que tenha esclarecido aí para vocês. Então um grande abraço, né? E até a próxima.